Olá pessoal, eu sou o professor Javes e na nossa videoaula de hoje nós estaremos abordando o tema racionalização, tá certo? Então vamos lá. Racionalizar, pessoal, é quando a gente tem uma situação como essa daqui, por exemplo, ó. A gente tem uma fração onde no denominador a gente tem lá uma raiz. Então, por exemplo, raiz quadrada de 7. Certo? Então, 3 sobre raiz quadrada de 7. Para que a gente calcule isso daqui, ó, a finalidade é eliminar essa raiz do denominador. A gente não pode ter uma fração em que o denominador seja em forma de raiz. Então, sempre a gente vai ter que estar eliminando essa raiz aí, tá bom? Então, a regra é, pega e multiplica essa fração pelo que estiver aparecendo no denominador. Então, como é raiz de 7, você multiplica lá, ó, raiz de 7 no numerador. E da mesma forma, você coloca a raiz quadrada de 7 também no denominador. Agora, a gente vai para a regra de fração, a regra de multiplicação de frações, pessoal. Ou seja, multiplica normal, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos ver como é que a gente fica aí, ó. Então, isso vai dar igual 3 vezes raiz quadrada de 7, 3 raiz quadrada de 7. 3 vezes raiz quadrada de 7. Tá bom? No denominador, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, pessoal, equivale a raiz quadrada de 49. Tá? É uma propriedade aí da radiciação, onde se você está multiplicando duas raízes e os índices são iguais, ó, iguais, você conserva a raiz com o índice que está. E daí você multiplica o termo que está aparecendo lá dentro da raiz, tá bom? Então, 7 vezes 7, 49. Para finalizar aqui, no numerador a gente não consegue fazer nada, porque a raiz quadrada de 7 não é exata. Então, a gente só repete aqui, ó, o numerador. No denominador, essa raiz quadrada de 49 é uma raiz que a gente chama de quadrado perfeito, ou seja, essa daí é uma raiz exata. E a raiz quadrada de 49 é 7. Aqui é o nosso resultado final, tá? Analisem que quando a gente calculou, a gente conseguiu eliminar a raiz do denominador. No numerador pode ter raiz, mas no denominador não. Então agora essa é a nossa resposta final, ó. 3 raiz quadrada de 7 sobre 7, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Uma outra situação seria o seguinte: imaginem que a gente tem agora 4 sobre raiz quadrada de 2 mais 3, certo? Então, olha que o denominador agora é um pouquinho diferente, mas que mesmo assim ele tem uma raiz lá no denominador. Então, a gente vai racionalizar, certo? A gente vai racionalizar ela. E quando a gente fala racionalizar, eliminar essa raiz do denominador. Então, da mesma forma, a gente vai multiplicar numerador e denominador, só que nessa situação aí é um pouquinho diferente, pessoal, porque a gente tinha uma adição. Ó. Então, quando a gente vai racionalizar, ao invés de uma adição, a gente vai ter que trocar o sinal, ela passa a ser uma subtração, tá? Aqui embaixo também, ó. Deixa eu só corrigir aqui. Então, aqui embaixo também, ela é uma subtração, certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, só corrigindo. Aqui, da mesma forma, vai ficar raiz quadrada de 2 menos 3. E daí a gente faz o cálculo lá.
Nessa situação aí, pessoal, é um pouquinho diferente. A gente tem que fazer aquela regrinha que a gente chama de distributiva, tá? Já que do outro lado a gente tem dois termos, ó. Então, é o que a gente chama de chuveirinho, certo? Então, o 4 ele vai multiplicar cada termo que está lá do outro lado. No denominador, a mesma coisa, ó. Então, o raiz de 2 multiplica por cada termo que está lá do outro lado. Deixa eu pegar aqui. E o 3 também, ó. Deixa eu pegar uma outra cor para diferenciar aí. Mas o 3 também a gente vai estar fazendo a distributiva, ó, tá? Com cada termo. Então, vamos lá ver como é que fica. 4 vezes raiz quadrada de 2, a gente fica com 4 raiz de 2. Tá aqui. E 4 vezes menos 3, isso dá menos 12, né? Já que 4 vezes 3 é 12. Pronto. No denominador, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, a gente obtém raiz quadrada de 4. Agora, raiz quadrada de 2 vezes menos 3, a gente fica com menos 3 raiz quadrada de 2. Agora aqui, ó, o 3 vezes raiz quadrada de 2 vai dar mais. Por que mais? Porque aqui, ó, era positivo. Então, mais 3 raiz quadrada de 2. E a última multiplicação, mais 3 vezes menos 3, que dá menos 9. Menos 9 aí, ó. Certo? Então, vamos lá. Continuando o nosso cálculo. No numerador não dá para a gente fazer nada. Então, a gente vai repetir do jeito que está aparecendo, ó. 4 raiz quadrada de 2 menos 12. Menos 12. E no denominador, a gente coloca raiz quadrada de 4 é um quadrado perfeito, raiz quadrada de 4 é 2. Esses termos aqui, ó, a gente pode eliminar, ó, porque um é negativo e o outro é positivo. Então, a gente elimina aqui, ó, certo? E repete o menos 9. Então, menos 9 a gente repete aqui, ó, menos 9. Certo? Para finalizar aqui, pessoal, a gente vai ficar com 4 raiz de 2 menos 12 sobre, deixa eu colocar aqui a retinha, sobre menos 7, ó, 2 menos 9 dá menos 7. Então, vejam que quando a gente fez esse procedimento, também a gente eliminou aí a nossa raiz que tinha no denominador. E aqui é o nosso resultado final, tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aí a nossa videoaula sobre racionalização, certo? Um abraço.